Bom, vamos começar indo direto ao corredor das comissões para conversar com a repórter Sandra Amaral, que repercute um pouco mais esses assuntos. Bom dia, Sandra. Bom dia, Cláudia. E eu estou aqui com o vice-líder do PT, o deputado Carlos Zaratini, de São Paulo, e com o vice-líder do PPS, o deputado Arnaldo Jordi, que é do Pará, e a gente vai conversar sobre esse clima no plenário que parece que deve continuar nas próximas votações. Hoje a votação no plenário vai tratar também das dívidas dos estados e dos fundos de pensão. E eu começo com o deputado Carlos Zaratini. Esse clima de obstrução vai continuar por parte da oposição? Deputado, bom dia. Bom dia a todos. Nós vamos continuar fazendo obstrução, porque o projeto desse governo provisório de Michel Temer é entregar o mais rápido possível as riquezas nacionais, particularmente o pré-sal. Então querem aprovar aqui o projeto de Serra, que é um projeto que retira a Petrobras das melhores jazidas que nós temos no pré-sal. E ao mesmo tempo querem também aprovar o projeto do teto orçamentário, que vai limitar as despesas com educação, com saúde e com a Previdência Social. Despesas que, no nosso modo de ver, tem que crescer, porque as necessidades na saúde, na educação e na Previdência Social, elas são uma realidade. É o povo brasileiro que fala isso. Então nós precisamos cada vez mais colocar recursos nesses setores. E como é que fica o PPS nessa questão da obstrução da oposição no plenário? Olha, a obstrução é absolutamente esquizofrênica, porque essas medidas provisórias ontem, que foram objeto de obstrução da bancada do PT e do PCdoB, são medidas provisórias enviadas pela presidente Dilma. Então, quer dizer, o PT, que até ontem fazia tudo para aprovar essas medidas, hoje passa a obstruir, sobre o argumento de que tem uma coisa mais na frente que quer entregar. Ora, quem quebrou a Petrobras não foi a antiga oposição. Quem quebrou a Petrobras foi o governo Lula. Está aí, privatizou a Petrobras, entregou os interesses da Petrobras a interesses privados. Esse é o escândalo investigado pela Lava Jato. Portanto, o Congresso está... A obstrução é um mecanismo procrastinatório regimental, é natural do parlamento, mas é bom que a opinião pública saiba que as medidas provisórias que são objeto da obstrução são de autoria do governo da presidente Dilma. Olha, para esquentar mais esse clima, ontem o líder do governo na Câmara, o deputado André Moura, esteve com o presidente Michel Temer para para acelerar as votações aqui na Câmara, e o governo decidiu retirar a urgência de 5 projetos. A urgência tranca a pauta do plenário. E retirando essa urgência, o plenário fica livre para votar outras matérias. Então, entre essas urgências, essas 5 urgências, estão 3 projetos de combate à corrupção. Segundo o deputado André Moura, esses projetos estariam contemplados na proposta enviada pelo Ministério Público à Câmara, uma proposta com 10 itens de combate à corrupção, e que foi criada uma comissão especial, e que esses projetos que estariam trancando a pauta com urgência foi retirado da urgência, porque esses projetos estariam contemplados, então, nessas medidas enviadas pelo Ministério Público, e que já tem uma comissão especial tratando desse assunto. O deputado André Moura também se reuniu junto com líderes do governo e da oposição, junto com outros líderes que apoiam o governo e também com líderes da oposição, com o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, para tratar desta questão. Vamos ouvir, então, o deputado André Moura. Colocando essas matérias na comissão especial, nós vamos estar dando mais força a todas essas medidas de iniciativa popular, e que nesse momento era o mais apropriado é que essas medidas de iniciativa popular que irão ser discutidas na comissão especial pudessem ter não só essas 3 matérias, mas outras que tramitem na casa e que possam estar ali prontas para essa discussão mais ampla. Bom, então eu vou repercutir aqui com os líderes. Eu começo então com o deputado Arnaldo Jordi sobre essa questão da retirada da urgência desses 3 projetos de combate à corrupção neste momento em que o país passa aí por uma grande investigação à Lava Jato, que tem revelado grandes casos de corrupção. Qual a sua opinião sobre a retirada então dessa urgência desses projetos, deputado? Olha, ontem nós estivemos com o Procurador-Geral da República, o doutor Rodrigo Janot, todos os líderes partidários, de todos os partidos, e acolhendo um apelo dele para tramitar com mais celeridade as 10 medidas que foram objeto de uma
de um projeto de iniciativa popular. 2 milhões de assinaturas vieram aqui e transformaram esse projeto. E nós todos aquecemos, inclusive os 2 partidos, aliás, 3 partidos que não tinham ainda indicado, o PMDB, o PT e mais um outro partido, se comprometeram de, nas próximas 48 horas, portanto até amanhã, indicar os membros da comissão para que ela possa imediatamente ser instalada. Essas 3 matérias que estão trancando a pauta, elas fazem parte deste pacote, elas são simétricas a essas 10 medidas que o procurador, o Ministério Público enviou à Câmara no sentido de reforçar o combate à corrupção, absolutamente necessário e acolhida pelos líderes. Portanto, a ideia é transformar todas essas matérias, inclusive algumas que tramitam na casa de autoria de alguns deputados, nesta comissão especial e a Câmara, o mais rápido possível, apresentar à sociedade a aprovação dessas medidas no sentido de corresponder à Lava Jato, que ajuda a passar o Brasil a limpo, que precisa produzir um novo arcabouço jurídico no sentido de proteger o país, o erário, as finanças públicas desse mar de corrupção que nós estamos assistindo na Lava Jato. Essas medidas não vão gerar nenhum prejuízo, ao contrário, elas vão se somar à iniciativa do Ministério Público para que a gente possa dar uma resposta à sociedade à altura do que o Brasil merece. Deputado Carlos Zaratini, o PT concorda com isso, essa retirada da urgência desses projetos? Olha, se realmente o governo do presidente Temer tivesse interesse em combater a corrupção, não teria retirado a urgência. Teria feito o apensamento, ou seja, a junção dos projetos que vieram por iniciativa popular a esses projetos que já estão tramitando e que já estão no prazo da urgência. Se o governo quisesse votar medidas contra a corrupção, tinha adotado essas medidas. Mas é evidente que o governo não lhe interessa votar isso, até porque toda a cúpula do PMDB e do PSDB também estão envolvidas em denúncias. Então, é evidente que eles querem acabar e postergar essa discussão e querem trazer para a discussão projetos que não são do interesse popular, como eu já falei aqui em relação à Petrobras, às privatizações, ao teto orçamentário, né? Há questões das dívidas dos estados, que eles querem que os estados façam mais ajustes sobre o funcionalismo público e sobre os serviços públicos, reduzindo os serviços públicos. Então, no nosso modo de ver, não é nada a ver com corrupção. O que eles querem, na verdade, é passar outros projetos e postergar o combate à corrupção. Agora, ontem, a líder da minoria, ela já sinalizou que vai fazer um esforço junto com o líder da minoria no Senado, e a oposição vai se unir tanto na Câmara quanto no Senado para impedir alguns projetos de interesse do governo que passem aqui no Congresso Nacional. Esses projetos estariam aí a dívida estariam aí a questão do pré-sal, né? E também a questão das privatizações. Segundo a deputada Jandira Fegali, que é a líder da minoria, o ministro da Fazenda teria anunciado privatizações. A gente então vai ouvir o que disse a líder da minoria. O discurso de Meirelles, né, atual ministro da Fazenda, sobre um projeto claro da desestatização e já apontando empresas a serem privatizadas. E enquanto ele faz esse discurso, aqui na Câmara tem uma comissão sobre a questão do petróleo e do pré-sal, tentando votar o término do regime de partilha, que foi uma imensa conquista, tentando voltar ao regime de concessão. E o segundo aspecto é a chamada PEC, que está em debate, a 241, que estão montando já a comissão, que é a chamada PEC do teto de gastos, né? Que vai significar contenção dos recursos de custeio e investimento, né? Mas os recursos financeiros estão liberados, para pagar juros e pagar banco, não há limite. Há limite para custeio e investimentos. Isso vai significar, objetivamente, desvincular os recursos da saúde e da educação do texto constitucional, que antes era no limite do mínimo, agora será no teto. Bem, então o governo ele consegue destravar a pauta com relação às urgências, mas existe aí a oposição prometendo fazer obstruções, principalmente para esses projetos, que é um pacote anunciado aí pelo ministro Henrique Meirelles sobre privatizações, a questão do pré-sal, né, e também a questão do teto de gastos, que é uma proposta de emenda à Constituição. Então a oposição vai se unir com a oposição no Senado para impedir essas pautas. Por outro lado, o líder do governo, André Moura, disse ontem também
que o governo pretende fazer um esforço concentrado na semana que vem, já que não conseguiu evitar o recesso de julho aqui no Congresso Nacional. Os deputados devem entrar em recesso a partir do dia 18 de julho. Então, assim, a prioridade do governo para aprovação nesse esforço concentrado da semana que vem são as medidas provisórias, a questão da tributação dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, a governança dos fundos de pensão, a renegociação das dívidas dos estados e a proposta que desobriga a Petrobras de participar da extração do petróleo da camada do pré-sal. Deputado Carlos Zaratini, como é que vai ser esse esforço concentrado da semana que vem? Olha, nosso modo de ver, não há necessidade nenhuma de fazer esforço concentrado. Na verdade, ao querer fazer aqui um recesso branco, porque não é possível fazer o recesso enquanto não houver a votação da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o governo quer, junto com o seu líder e junto com outros líderes da base desse atual governo, querem postergar o processo de cassação do deputado Eduardo Cunha. Ou seja, ao fazer o recesso, eles estão jogando para agosto esse processo de cassação, quando nós deveríamos fazer sessões normalmente e enfrentar esse processo de cassação o mais rápido possível, porque isso sim cria uma desorganização na casa, cria uma situação de completa anarquia como nós estamos vivendo agora. Então nós devemos proceder a esse processo e, se possível, eleger um novo presidente nessa casa que coloque a casa em funcionamento normal. Na sua opinião, como será a semana que vem com esse esforço concentrado? Olha, eu acho que nós temos matérias da pauta de extremo interesse do país. Nós não temos o direito, sob qualquer pretexto, de ficar atrasando a agenda do Congresso. Aliás, o Congresso está devendo muito à sociedade. Nós estamos paralisados, essa loucura praticada pelo atual presidente Valdir Maranhão de suspender por conta de São João, por conta de festa junina. Isso já gerou um atraso muito grande que nós repudiamos com veemência, mas o Congresso precisa voltar a produzir. E a questão do senhor Eduardo Cunha, nós do PPS, por exemplo, não temos nenhum compromisso de qualquer tipo de acordo que possa procrastinar. Eu acho que o senhor Eduardo Cunha vai ser cassado. O Congresso não teria como praticar esta insanidade de poupar o senhor Eduardo Cunha depois de tanto prejuízo, de tantas denúncias, tantos indiciamentos que já foi objeto da Procuradoria-Geral da República, inclusive com processos tramitando na Suprema Corte. Portanto, eu acho que nós temos que prosseguir o interesse do país. Nós temos matérias urgentes para serem aprovadas. Esse esforço deverá ser feito porque o Congresso não apreciou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, portanto, nós não temos, estamos impedidos de entrar ao recesso. O recesso branco virá e temos que, na semana que vem, produzir o mais rápido possível no sentido de atender às demandas da sociedade brasileira. Ok, eu conversei então com o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, e com o deputado Arnaldo Jordi, do PPS do Pará. Cláudia.